Povo de Deus, eu vos saldo com a bendita paz do Senhor Jesus, passando aqui nesta tarde para vos trazer uma introdução bíblica do livro do Gênesis, em rápidas palavras, certo? O livro do Gênesis foi escrito por Moisés. Moisés foi um homem que Deus o usou para ser libertador de Israel do Egito. A palavra Gênesis significa começo, princípio ou origem, certo? O livro do Gênesis, os principais personagens são Adão, certo? Caim e Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José, certo? O livro do Gênesis, capítulo 1 do livro do Gênesis, vai começar a história da criação da terra, da criação dos animais, da criação das plantas e da criação dos peixes, certo? No capítulo 3 vai narrar a queda do homem, certo? E no capítulo de número 6 de Gênesis vai narrar a corrupção total do gênero humano. E no mesmo capítulo 6, Deus vai falar com Noé. Deus anuncia para Noé o dilúvio, certo? E no capítulo 7, Noé entra na arca. No capítulo de número 8, certo? Noé, ele sai da arca. E no capítulo 9, Noé, ele se embriaga com vinho. Ele planta uma vinha e se embriaga com vinho. No capítulo 10 de Gênesis, certo? Vai narrar a geração das descendências de Noé e, posteriormente, a aliança de Deus com Noé, certo? E no capítulo de número 11, vai narrar, certo? Aonde o povo resolve construir uma torre que ia tocar até os céus. E Deus desce e confunde as suas línguas, e ali o povo se espalha, certo? E no capítulo 12, Deus novamente vai entrar em cena, chamando Abrão, que era Abraão, de Ur dos Caldeus, e Deus lhe faz promessa. Do capítulo 12 até o final do livro do Gênesis, que é o último capítulo de número 50, vai narrar a história dos patriarcas, né? Que é Abraão, né? Isaac, Jacó, e através de Jacó nasceu as 12 tribos de Israel, certo? E no finalzinho do livro do Gênesis, nos últimos versículos, vai finalizar com a morte de José e a sua menção da saída deles do Egito. Que ele fala assim: olha, quando vós sairdes do Egito, leve meus ossos para ser enterrado na sepultura dos meus pais. Esta foi a última palavra de José. José profetizou a saída de Israel do Egito, que se cumpriu em Moisés, que foi enviado por Deus para libertar Israel. Então, o livro do Gênesis se resume na história da criação, na aliança noética, na aliança abraâmica, certo? E também do capítulo 1 de Gênesis até o capítulo 6 é chamado período antediluviano, ou seja, acontecimentos que aconteceram do capítulo 1 até o capítulo 6 antes do dilúvio. Do capítulo 7 em diante é chamado pós-diluviano, certo? Pós-diluviano, onde vai entrar a história de Abraão, sua chamada, e assim sucessivamente. Então, esta é a palavra para a tua vida, uma rápida introdução da palavra de Deus. E para resumir a história, o livro do Gênesis demonstra a criação de Deus, o seu amor, o seu poder e a sua misericórdia. No capítulo 3, onde relata a queda de Adão, certo? Se você for ler ele todo, Deus vai narrar o momento que Adão pecou,
suas punições, mas lá no finalzinho do versículo você vai entender que Deus ele trouxe uma reconciliação com Adão e Eva através daquele animal que foi morto para cobrir sua nudez. E aquele sangue que foi derramado apontava para o sangue de Cristo que nos reconcilia, nos purifica e nos limpa de todo o pecado. Que Deus seja louvado em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém.